Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dando início à sessão do dia 21 de setembro de 2020. Invocando o nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido o vereador David Argenta para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Convido todos de pé. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor. Antes de dar início aos trabalhos da presente sessão, quero saudar todos os vereadores, as vereadoras, a Eleonora Broilo, a Maria da Glória Menegoto, saudar os internautas que nos assistem nesse momento, a imprensa que está aqui presente, a Rádio Espaço FM, através do Miller, a TV Serra, através do Leandro Adamati, e a Rádio Miriam, através do Zé Teodoro. Saudar os funcionários da casa. Também queremos fazer uma saudação especial ao secretário de Planejamento, o Pablo Ues, o responsável pela Sala do Empreendedor, o Gabriel Tavares. Também quero saudar o Felipe Paese e o Charles Paese, que estão representando a SIX, a OAB e a CLC. Também saudar o Elton Luiz Erzen, gestor da Corsan, também o engenheiro da Corsan, o Bruno Mariotto, o pessoal da FADEV que está aqui presente, o Pablo Baretti, o Edson Cândido e o Ademar Zini. Também o pessoal do CPM, da Escola Municipal Santa Cruz. Temos o presidente do CPM aqui, o Clemente Valandro, o vice-presidente, o Alcioneu Lunardi. Temos também a diretora Viridiana Brustolin. E tem os professores, a Maria Inês Magione, a Eveline Borscheide e a Paula Souza. E agradecer os demais presentes. Tem também aqui o pessoal da Ecofar, o Guilherme Lázari e o Felipe Bartelli. E agradecer a presença dos demais presentes que estão nessa noite. Então, dando início à sessão, coloco em aprovação a ata número 4045, de 25 de agosto de 2020. E também coloco em aprovação a ata 4046, de 31 de agosto de 2020, e a ata 4047, de 1º de setembro de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Ariel Soárcego, primeiro secretário, uma questão de ordem? Um comunicado à vereadora Eleonora Broilo. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de comunicar, e ao mesmo tempo, com a permissão do senhor e dos nobres pares, avisar que 18h45 eu tenho que me ausentar, porque é o horário que o médico, eu tenho que chegar lá 19h20 na UTI, que é o horário que o médico me aguarda para conversar comigo. Obrigado. Então tá. Com a concordância de todos os vereadores, a vereadora está liberada para... Então tá. Dando continuidade, então solicito ao vereador Ariel Soárcego, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Então, com a palavra, o vereador Ariel Soárcego.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes já nominados no protocolo. Farroupilha, 21 de setembro de 2020. Gabinete 37/2020. Excelentíssimos senhores vereadores, Câmara de Vereadores de Farroupilha, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Ofício da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio de Farroupilha. Referente, posição a respeito da emenda modificativa e aditiva 001/2020 ao projeto de lei número 038/2020. Prezados, apraz-nos cumprimentá-los, oportunidade em que vimos manifestar nosso posicionamento frente à emenda modificativa e aditiva 001/2020 ao projeto de lei número 38/2020. As considerações abaixo listadas justificam o nosso posicionamento, especialmente quando da análise dos requisitos, objetivos e subjetivos dispostos na legislação vigente em detrimento dos condicionantes incidentes sobre o município de Farroupilha e um futuro planejamento sustentável e harmônico da nossa cidade e região, igualmente contemplando o fomento das vertentes empreendedoras de forma responsável. A emenda modificativa e aditiva 001/2020 ao projeto de lei número 038/2020 altera a lei municipal número 4.169 de 11 de novembro de 2015, propondo, entre outras mudanças, a concessão de alvará provisório às empresas que sejam obrigadas e ainda não possuam estudo de impacto de vizinhança, EIV, e relatório de impacto de vizinhança, RIV. Inicialmente, cumpre salientar que o encaminhamento do EIV e o procedimento que apresenta o conjunto de estudos e informações técnicas relativa à identificação, avaliação e prevenção dos impactos urbanísticos ou construtivos que possam trazer significativas repercussões ou interferências na vizinhança quando da implantação, instalação ou ampliação de um empreendimento, de forma a permitir a avaliação das diferenças entre as condições existentes e as que existirão com a implantação ou ampliação do empreendimento. De forma simplificada, na implantação de novos empreendimentos, o EIV previne os conflitos municipais entre vizinhanças e redondezas, nos mais diversos âmbitos, tais quais sonoros, odoríferos, trânsitos, circulação de pessoas, entre outros. O EIV, portanto, traz certeza da possibilidade de investimento no negócio local do empreendedor, bem como respeito e harmonia na oportunidade de oitiva e manifestação da comunidade em relação à ampliação de determinados empreendimentos. Assim, analisando-se o teor da emenda modificativa e aditiva 001/2020 ao projeto de lei número 038/2020, vemos com extrema preocupação e apreensão a liberação irrestrita de alvarás provisórios para encaminhamentos que possuam condicionantes de impacto na vizinhança, previstos atualmente na legislação. Na prática, o estabelecimento de empresas em determinados endereços traz consigo a necessidade de investimentos e a eventual negativa na resposta do EIV, tal qual a decorrente incerteza futura na liberação definitiva de alvarás provisórios, precários em sua função, certamente trará pesados prejuízos para os empreendedores e a sociedade como um todo. Outro sim, fundamental ressaltar que, na realidade fática, após a liberação para o exercício da atividade no local, mesmo em caráter provisório, pode ser problemática a remoção de empreendimentos que forem denegados pela decisão da EIV. Nesse sentido, também é oportuno lembrar que a modificação de dispositivos que tragam reflexos no planejamento urbanístico de nossa cidade prescinde de passagem pelo Conselho da Cidade, Concidade e da respectiva audiência pública na forma da lei. No intuito de contribuir com o processo de construção legislativa e de evitar conflitos na origem, impedindo que empreendimentos irresponsavelmente sejam construídos sem a devida apreciação da EIV. Sugerimos a previsão legal que a consulta de viabilidade torne obrigatória a condicionante do deferimento do EIV, a qual, cabe lembrar,
poderá ser encaminhado na pessoa física do empreendedor. Igualmente, consideramos temerária a criação de dispensa de EIV, em função do número de mesas de bilhar dispostos no estabelecimento, haja vista que esta condicionante pode não refletir todas as situações e problemas a serem levantados pelo EIV, analisados pela Comissão Técnica Permanente Multidisciplinar e posteriormente averiguados pela comunidade. Sendo assim, considerando os possíveis impactos negativos anteriormente listados, solicitamos sua especial atenção para a não aprovação da legislação concedendo alvará provisório para empreendimentos que não possuam o devido deferimento de EIV. B. A sugestão que legalmente haja previsão que a consulta de viabilidade torne obrigatória a condicionante do deferimento do EIV. C. Não aprovação da legislação que condicione para a exigência do EIV o número de mesas de bilhar dispostas no estabelecimento, haja vista a análise e o embasamento anteriormente elencados, de forma a não haver o comprometimento do futuro urbanístico de nossa cidade, e visando o fomento do empreendedorismo de forma legal, ordeira e sustentável para o avanço global de nossa comunidade. Na expectativa de sermos merecedores de vossa atenção e buscando contribuir com o processo legislativo, desde já agradecemos. Atenciosamente, José Carlos Trujillo, presidente da SIX Farroupilha, e Maurício Bianchi, presidente da OAB RS Farroupilha, e Diego Sebem, delegado do CRC RS Farroupilha. Ofício 158/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 2 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação 21/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Senhoria na oportunidade em que, em resposta ao pedido de informação 21/2020 da bancada do PDT, informamos que, devido à pandemia, os recursos orçamentários estão sendo contingenciados, motivo pelo qual esta obra está sendo incluída no orçamento do próximo ano. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, prefeito municipal, e Elda Brutomesso, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício 176/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 14 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: celebração de convênio. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Senhoria na oportunidade que informamos, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 116 da Lei Federal número 8666 de 93, que no dia 14 de nove de 2020 foi celebrado o convênio de mútua colaboração número 338/2020 com o SESC, Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob o número 03575-238/0001, dígito 33, cujo objetivo é união de esforços entre os partícipes para a realização do projeto Semana Farroupilha Driving 2020, que visa apresentações artísticas culturais durante os festejos farrapos, no período de 17 a 20 de setembro de 2020. Informamos também que o processo de dispensa licitatória número 100/2020, do qual se originou o citado convênio, está disponível para consulta no portal de transparência do município de Farroupilha. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Vori Pedroso, prefeito municipal, e Elda Brutomesso, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício 4654/2020, GPPR, AGI e GPPR, Brasília, 16 de setembro de 2020. A Sua Excelência, o senhor vereador, aqui está Eduardo Silvestrin, Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Farroupilha, Rua Júlio de Castilhos, 420, Centro 95180, Câmara, @Câmara Farroupilha, rs.gov.br, assunto moção de apoio. Senhor presidente,
acusamos o recebimento do ofício 383/2020, dirigido ao senhor Presidente da República, ao qual anexa a moção de apoio ao projeto de lei número 1095/2019, que estabelece pena de reclusão a quem praticar maus tratos contra animais. Pela natureza do assunto, informamos que o referido documento foi encaminhado à Secretaria-Geral da Presidência da República por meio do ofício número 4653/2020, Gabinete Pessoal do Presidente da República, Gabinete Adjunto de Gestão Interna. Respeitosamente, Aida Iris de Oliveira, chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna, Gabinete Pessoal do Presidente da República. Ofício 180/2020, da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 17 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação 030/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Senhoria na oportunidade em que, em resposta ao pedido de informação 030/2020, ofício 366/2020 da bancada do PSD, segue retorno em anexo. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Vauri Pedroso, prefeito municipal, Elda Brutomesco, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. E tem, então, a resposta. Os vereadores que tiverem interesse está na Secretaria da Casa. Ofício 007/2020. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD. Excelentíssimo, Farroupilha, 17 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, vem, através deste documento, ratificar e reforçar a importância das medidas sugeridas para a mudança da Lei Municipal número 3.341/2007 e Decreto número 4.530/2007, que regula o passe livre no município de Farroupilha. Salientamos a relevância da participação e contribuição dos usuários na construção dos dispositivos que garantem e ampliam os direitos adquiridos, em especial quando se trata de pessoas com deficiência, PCD. Desta forma, as entidades de Farroupilha ligadas às pessoas com deficiência têm se articulado nesta última década para a implementação das medidas citadas nas sugestões de alteração da lei supracitada. A sociedade impõe barreiras àquelas pessoas que não são as ditas normais, entre aspas. Uma herança de geração que nos consideram inválidos. Mas o que é ser normal? Nossa sociedade egoísta dita normas para uma normalidade que não existe. Afinal, todos nós somos pessoas, pessoas com ou sem deficiência, mas pessoas com necessidades diferentes, que precisam dos olhos do poder público para diminuir o abismo social que se criou e que precisamos diminuir. Dar igualdade de oportunidades com a gratuidade do passe livre é o município que a sociedade pode oferecer para que as pessoas com deficiência sem condição financeira possam ir e vir no transporte público, coisas que as pessoas ditas normais fazem todo dia sem dar-se conta. Desta forma, o Conselho, como órgão fiscalizador e incentivador de políticas que garantam e melhorem a qualidade de vida das PCD e a acessibilidade em nossa cidade, pede o acolhimento das sugestões resultado desta luta e do diálogo em nossa sociedade. Certo de sua atenção, desde já agradecemos atenciosamente Débora do Amaral Raup, presidente do CMDPD. Convite da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra. Carreata 60º aniversário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra. É com grande satisfação que temos a honra de convidar Vossa Senhoria
para participar da carreata em comemoração ao 60º aniversário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra, que se realizará no dia 26 de setembro, às 14 horas. A carreata vai percorrer um projeto de 3 quilômetros com saída em frente à escola, na Avenida Veneza, número 200, bairro Medianeira, percorrendo as ruas Deodoro Weisamer, Domênico Fim, Ernesto Fetter, Treviso, Pádua, Beluno, Rovigo e chegada na escola, com tempo de duração de no mínimo 45 minutos. Contamos com sua presença. Leda Zanella Pancotto, diretora. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Arielso Arcego, primeiro secretário, pela leitura do expediente da secretaria. Também quero saudar as professoras Luciana Zanfeliz Mandelli e a Flávia Zanfeliz, que estão presentes também, junto com a Escola Santa Cruz. Deu um problema no nome ainda. Uma mistura. É os nomes que me passaram. Deu uma mistura aí. Dando continuidade aos trabalhos da casa, passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Então, eu convido o Partido da Rede de Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará o uso da tribuna a vereadora Maria da Glória Menegotto. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a imprensa que está aqui conosco, sempre está conosco, agradeço. Representantes da SIC, da OAB, enfim, de todas as entidades. Eu quero também cumprimentar os amigos da AFADER. E não sei se o presidente da SIC ainda está aí, o José Carlos Trujillo, cumprimentá-lo. Dizer que nós ficamos felizes quando a casa está cheia. E hoje, depois de muito tempo, teve bastante gente aqui. Mas eu só estou hoje usando o grande expediente porque estou muito feliz em fazer um requerimento para as escolas, para a Escola Santa Cruz, na verdade, neste momento o requerimento. Eu sei que tem outros requerimentos de outros colegas para outras escolas. E aí, com isso, eu quero já cumprimentar a Maria Inês Macal, Majone, que é professora, a Juliana Mauri, vice-diretora da tarde, Eveline Borchandar, vice-diretora da manhã, a Paula Souza, professora de matemática, a Teridiana Brustolin, diretora, a Luciana Mandelli. Cumprimento também a Flávia e a Luciana Zanfeliz. Bom, vocês todas que eu falei agora são líderes da educação, muito líderes. E eu cumprimento o Clemente Valandro, que é o presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Santa Cruz, Alcioneu Lunardi, vice-presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Santa Cruz. E quando a gente vê no jornal que 7 escolas farroupilhenses estão entre as melhores do estado, a gente fica muito feliz nesse índice de desenvolvimento de educação básica, que reforça, sempre reforçou. A Escola Santa Cruz é um exemplo para a nossa cidade, é um exemplo para o estado, é um exemplo para o país. E isso a gente tem falado muitas vezes, porque ninguém é nada sem a educação. E quando uma escola, ela sabe, se debruça e luta pelos seus alunos, merece sim ser divulgado e ser falado e ser parabenizado. Eu quero dar parabéns à escola, parabéns aos professores, parabéns
aos coordenadores, parabéns ao Círculo de Pais e Mestres e parabéns aos alunos. Farroupilha está, sim, muito feliz em participar desta conquista. Nós aqui da Casa Legislativa estamos muito felizes por poder dizer que estamos aqui participando também desta conquista. Porque a qualidade do aprendizado, ela é magnífica. Mas nada disso seria possível sem o esforço da comunidade escolar. Por isso que nós temos que parabenizar, não uma vez, milhões de vezes isso. Estamos todos, mas todos mesmo satisfeitos com esse avanço. E a gente quer mais. E a gente vai ter mais. Porque vocês são especiais demais. Vocês mostram o exemplo da educação. E aí quando dizem, mas sempre lá no Santa Cruz, vocês mostraram o exemplo. Tanto é que tem outras escolas aqui agora, veja bem, a Ângelo Chieli, Oscar Bertoldo, João Grendene, Presidente Dutra, a José Fantão, Antônio Minella. Mas sempre tem que ter um começo. Sempre tem que ter um começo. Aí os outros vão atrás. E o nosso papel é voltar os olhos para o futuro. Nós temos que ter um olhar sempre lá na frente. Nós temos que acreditar. Nós temos que propor cada vez mais para que dá condições para os professores também na formação deles, cada vez melhor, porque vai mudando, tudo vai mudando, porque os professores são mestres, na sua profissão eles são mestres, e nós, nenhum de nós seríamos o que nós somos, por pouco que somos, sem ter tido um professor ao nosso lado. E nós temos que priorizar também, muito, priorizar investimentos na educação voltada também para os alunos. Então, gente, eu vou aqui, a vereadora signatária, após ouvir da casa, requer a vossa excelência, senhor presidente, que seja enviado votos de congratulações à Escola Santa Cruz, sempre primando por uma educação de qualidade. Mais uma vez, a escola se destaca no IDEB do Rio Grande do Sul, que é o principal indicador de qualidade da educação brasileira, por alcançar o primeiro lugar nas séries iniciais com nota 8,54 e séries finais com nota 7,73 em 2019. Nós, da Rede Sustentabilidade, ficamos muito felizes em parabenizar toda a equipe escolar pelo mérito alcançado e que o sucesso de hoje esteja presente em cada passo da escola. E eu digo para todos vocês, eu não canso de falar, sinceramente, tem outras escolas e nós vamos parabenizar também. Estamos já parabenizando e os colegas vão fazer um requerimento, mas eu vou dizer sempre, e vou falar sempre da Escola Santa Cruz. Por isso que eu falo, por isso que quando eu digo, e quando a gente fala da Escola Santa Cruz, a gente fala com o coração. Sabe por que a gente fala com o coração? Porque um exemplo puxa outro exemplo. E uma escola puxa outra escola.
Então vocês estão de parabéns, os alunos estão de parabéns, os pais estão de parabéns. Obrigado por vocês existirem. Todos querem estar lá, mas evidentemente, né? Então, parabéns, de verdade, e eu desejo cada vez mais para vocês, que vocês cada vez alcancem mais notas, e eu tenho certeza que um dia nós vamos ter até uma nota 10. Tenha certeza disso. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, só para informar os presentes que então o requerimento encaminhado pela Glória, encaminhando votos de congratulações à Escola de Santa Cruz, é o requerimento 220 de 2020, então vai ser votado no final do grande expediente, né? Então nós temos que obedecer ao regimento interno, então vocês vão ter que aguardar mais uns minutinhos aí para ser aprovado. Agora eu convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, eu quero aqui registrar o meu voto favorável ao requerimento da vereadora Glória, parabenizar as escolas presentes, parabenizar o trabalho que é feito nas escolas e dizer que todas têm a oportunidade, todas têm, porque uma se dedica mais e se destaca mais. Então, parabéns, parabéns, porque isso mostra a dedicação de cada professor, de cada colaborador, da participação dos pais. Isso é importante para o resultado que hoje estamos aqui congratulando. Parabéns às escolas, parabéns aos professores que estão aqui presentes. Eu tenho um requerimento, presidente, para apresentar, que é o 225, e vou retirar o requerimento 209. Ele tem a mesma matéria, mas, porém, eu estou apresentando esse requerimento novo com a moção de repúdio contra a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a qual aprovou o reajuste da energia elétrica ao povo gaúcho, que entrou em vigor 1º de julho, e o reajuste foi, então, em média de 6,09%, sendo que 5,22% para o consumo residencial e 6,24% para o consumidor da indústria. Segundo a ANEEL, o reajuste foi necessário para a aquisição de energia e componentes financeiros. Já não basta o que o Brasil vem passando, o desemprego, as pessoas lutando para se manter no emprego, os que conseguiram, junto com os seus empresários, aderir ao programa do governo federal. A ANEEL e a RGE do Estado do Rio Grande do Sul enfiam a faca no gaúcho. É bem assim o ditado. O povo, mais uma vez, pagando a conta de uma companhia que explora um grande porcentagem do povo gaúcho na venda da energia, das mais caras energias do mundo, é o Rio Grande do Sul. Falamos há pouco da Corsã, que também um reajuste de mais de 5%, que o consumidor está pagando aí a partir do dia 1º agora, semana que vem, na próxima semana. Essa moção é de contrariedade às centenas de cartas e mensagens que eu recebi de consumidores descontentes com o aumento que já está sendo posto na conta mensal, relatos de consumidores que têm que desligar a geladeira para não gastar. É uma vergonha. Isso é desrespeito com o cidadão. Agora, inverno, não posso utilizar um aquecedor porque eu vou passar frio porque aumentou a energia. Tinha que ser o contrário. Mas o Brasil é tudo mais difícil. Onde que se viu? E a Corsã, a mesma coisa. Quando eu falei aqui, não falei nada de verdade. Falei o que é verdade. 20 anos explorando a água do município, cobrando altíssimas taxas. E aí vem cada vez com uma história para enrolar o povo da nossa cidade. Deu. Ou faz ou abandona o barco. Isso é privilégios.
Também, senhor presidente, quero aqui relatar a história aqui de um casal que muito faz por Farroupilha, e se tivesse muito seguindo este exemplo, a nossa cidade também seria cada vez mais alegre, mais emotiva. Quero aqui parabenizar a família Menzi, moradora aqui da Paim Filho, e que nesse tempo de pandemia eles utilizam então das técnicas do manejo do adubo, da poda, do cultivo da sua horta, das frutas, produzindo variedades de compotas através dos produtos naturais que são cultivados no seu terreno ali no bairro São José, junto com o bairro Imigrante. E esse produto é doado para os amigos, entregue para o laço de amizades e os vizinhos. Isso aqui é um exemplo de boa vizinhança, né? Um exemplo de um casal que merece o reconhecimento desse trabalho anônimo que é feito, de uma importância gigante para uma sociedade. Parabéns à família Menzi, seu Menzi que está aqui presente, sua esposa, Dona Rosa. Parabéns a vocês e obrigado por fazer o bem à nossa sociedade. Fazer o bem, simplesmente acordar de manhã e fazer o bem o dia todo. Lá no final tem a resposta, que nem a nossa escola Santa Cruz que está aqui. Parabéns a vocês por fazerem o bem às nossas crianças. Tem o requerimento 224, presidente, para que possa ser visto o envio de congratulações a um novo empreendimento que está sendo instalado em Farroupilha, que é a Maestro Barbearia. É um segmento que cresceu muito. Nesse momento de pandemia, momento em que as pessoas perdem o seu emprego, uns vão para a parte informal, outros vão para a parte da venda de alimento, e o setor da beleza cresceu muito. Agora também voltado para os homens, que é a parte das barbearias, que era tão difícil de ver uma barbearia no passado, e agora a gente tem o acesso mais fácil. Quero parabenizar a Maestro e seus proprietários, que fazem um trabalho de excelência já aqui na nossa cidade, e que desejar sucesso para eles nesse tempo de instalação aqui em Farroupilha. Também o pessoal da FADEV que me mandaram mensagens. Eu anotei o nome de todos. Vamos votar depois o projeto de sugestão de autoria do vereador Sandro, o qual tem a minha aprovação e também o meu apoio. Dizer que neste momento em que a Bento é o que explora os trabalhos de transporte no município, e também por muitos anos, tudo é por muitos anos, vão deixando as coisas acontecer. Vão deixando, porque é privilégios. Deixa, está fazendo um bom trabalho. Nesse tempo de pandemia, tem pessoas que não têm o dinheiro para passagem. E aí não pode utilizar o transporte. Não pode utilizar o transporte. Quem tem o acesso da gratuidade. Falando da FADEV, tem que colocar, sim, dentro da lei municipal, esse benefício para o acompanhante. Para o acompanhante. Muito bem representado o projeto do professor Sandro, tem o meu apoio, e que dessa sugestão possa sair a lei municipal e ser colocada em prática o mais rápido possível. E que o prefeito Pedroso, o vereador líder Fabiano, possa rever para a abertura do transporte aos nossos idosos, dentro de um limite, dentro dos cuidados que todo mundo já está regrado em fazer. Pois também querem sair das suas casas. Como os jovens estão saindo, como as famílias estão saindo, o idoso tem o direito de usar o transporte, e gratuito. É o direito previsto no Estatuto do Idoso. Que o prefeito possa dar essa atenção, junto com a empresa Bento, para a liberação tanto dos nossos
amigos da FADEV, tanto também para os nossos idosos. Obrigado, senhor presidente. Aos que estão no plenário, sejam bem-vindos. Dando continuidade, então, agora eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador David Argenta. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, vereadora Glória. Cumprimento também, acho que o pessoal da OAB, da SIX, do CRC e do Planejamento do Executivo já foram, mas quero deixar registrado o meu cumprimento. Ao pessoal da FADEV, que no fim de semana realmente nos contatou, trabalhou, conversou, dialogou, e hoje vai ter um requerimento aqui que vai ser votado, e também já abro o meu apoio e do vereador Thiago em nome da bancada do PDT. Cumprimento também ao pessoal da Escola Santa Cruz, em nome do Lunardi, meu amigo. E hoje é um dia de comemoração, né, para todos, para toda a comunidade de Farroupilha. Foi uma notícia maravilhosa. A gente sempre soube da Santa Cruz, mas as outras escolas também se destacando. Farroupilha é um exemplo na educação. Isso não é só pela rede de professores, que é muito boa, também tenho certeza que é pelo apoio da comunidade, pelos pais que se envolvem na educação dos filhos, pela uma sociedade organizada e que vem dando exemplo. A educação, sem dúvida, vai ser algo que pode mudar nossas vidas no futuro. Cumprimento também meus amigos que aqui estão, o Guilherme, o Felipe, o Gervasoni, que estão até agora esperando. E a todos que nos escutam de casa, a imprensa. A minha fala hoje, por mais que diga que é um dia de comemoração, mas os colegas já estão representando, ela é de preocupação. De preocupação. Quando recebemos hoje um comunicado da SIX sobre assinado junto com a SIX, o CRC e a OAB, sobre a emenda que propusemos sobre o EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, me assustou muito. Me assustou muito, porque sempre vi essas instituições como parceiras da simplificação dos processos, parceiras da desburocratização, e no parecer de hoje, se seguirmos o parecer, na minha opinião, é um extremo retrocesso. Quando vemos aqui também a fala do secretário Pablo, a quem respeito muito, tenho que salientar algumas coisas para ti que está em casa e para ti que está aqui hoje, que é empreendedor, ter a noção real das coisas. O EIV, então, em Farroupilha, ele nunca foi negado. Nenhum EIV em Farroupilha foi negado. Quando o Tavares falou que o EIV é binário, não é. O EIV não é só sim ou não. O EIV ele vai dizer, se tu fizer isso, tu pode abrir a tua empresa aqui. Então ele não é binário. Ele te deixa, ele te permite colocar ações mitigadoras aos danos, aos impactos que possam que tu tenha teu negócio em Farroupilha. Me preocupa muito também quando o órgão público diz: foram só nos últimos 1 ano e meio 23 empresas. Se fosse uma, seria bastante. Imagina 23. A cada 20 dias, um empresário em Farroupilha entra com o EIV. E o EIV não demora, que nem foi dito antes, 20, 30, 40, 100 dias. Ele pode entrar na prefeitura e, quando sair, ter demorado 100 dias. Mas no momento que eu fiz minha viabilidade urbanística, eu tenho que contratar um técnico, esse técnico tem que elaborar um estudo extremamente complexo, e isso é tempo. Então, a partir do momento que chegou para mim analisar, pode sim ter demorado 100 dias. Mas para o empreendedor, às vezes demora 6 meses. O empreendedor que amanhã quer estar funcionando, quer trabalhando, quer gerar renda e gerar emprego. Esse cidadão, se for uma empresa, ela merece ser ouvida. Imagina 23 nos últimos 1 ano e meio. Se nós pegar, provavelmente nos últimos 4, 5 anos, são mais de 100. Pequenas, médias e grandes empresas que têm a sua vida, que não pode atuar, porque não tem alvará, por causa desse documento que é super importante. A proposta da emenda não tira o EIV. Bem pelo contrário, ela faz o que já fizemos com muita coragem em Farroupilha. Quando o município dá um alvará provisório, sem a liberação do alvará dos bombeiros, ele foi corajoso. Agora digo mais, o alvará dos bombeiros diz em relação à segurança e à vida.
E nós abrimos mão porque entendemos que o empresário tem que trabalhar. O empresário tem que fazer a sua atividade. A burocracia não pode parar o desenvolvimento. Da mesma forma com o ABITSE. O ABITSE é um documento para nós, engenheiro civil, fundamental. Ele diz assim, essa casa pode ser habitada, mas a gente dá o alvará provisório, ou definitivo, até nesse caso, sem o ABITSE. A proposta é fazer isso com o EIV também, com estudo de impacto de vizinhança. Aí, os colegas colocam, como é que eu vou liberar um estudo de impacto de vizinhança e depois ele vai ter que fazer alguma ação, como, por exemplo, diminuir o ruído do local, e isso pode gerar um custo e pode quebrar o negócio. Vocês têm noção quanto custa um hidrante? Quanto custa para botar os sprinklers? E a gente faz isso. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque essa pessoa é orientada por um técnico competente. Farroupilha hoje, felizmente, tem muitos técnicos, engenheiros, arquitetos, competentíssimos e que podem dar, sim, assessoria para esse empresário. Como dão. Por isso, nenhum EIV foi negado até hoje. Então, na minha opinião, é um absurdo as entidades pensarem dessa forma. É um desabafo, sim, porque eu tenho certeza que elas não entenderam o projeto, porque conheço a entidade SIX, OAB e o CRC e sempre pensaram no desenvolvimento e em diminuir a burocracia. Qual foi o parecer deles quando liberamos sem o alvará dos bombeiros? Qual foi o parecer quando liberamos sem o ABITSE? Não é o A, B ou C que responde aqui, é a entidade que assinou. É a entidade. Então, tu, empresário que está em casa e que está com dificuldade hoje para conseguir esse documento, tem que saber disso. Hoje, essas pessoas que lhe representam estão pensando assim. Quando alguém vem aqui e fala de uma mesa de sinuca, muitos pensaram, meu Deus, uma mesa de sinuca, vamos discutir uma mesa de sinuca? Sim, hoje uma barbearia catafesta moderna, algumas barbearias têm botado uma mesa de bilhar. Por ela ter essa mesa de bilhar, ela tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Que impacto que tem uma barbearia com uma mesa de bilhar? Que impacto de trânsito, que impacto de ruído que esse empreendimento gera? Será que não tem que discutir? Eu não tenho uma barbearia, então que se lasque? Não, aqui a gente representa o todo. Um barzinho de garagem, se tiver uma mesa de bilhar, tem que fazer um EIV. É um documento demorado e caro. Será que não tem impacto? Só porque não é o meu negócio, o meu ramo de atividade, daí não tem impacto. A gente tem que discutir esses assuntos, sim. Colegas vereadores, a minha ideia é colocar em discussão esse projeto, não retirar a emenda. Eu acho que a gente tem que avançar, tem que evoluir e tem que simplificar os processos. A gente não pode ficar na mão de papel. O empresário quer trabalhar, o empresário quer fornecer renda, quer fornecer emprego. O que mais se escuta ali fora agora é o pessoal querendo trabalhar. E aí nós, por causa de um papel, vamos deixar, não vamos permitir que ele trabalhe? Isso é um absurdo. E a proposta que vem aqui é que a viabilidade só saia se tiver o EIV. Ou seja, o que demora hoje 6 meses vai demorar 10. Mas, gente, se a gente não começar a avançar em diminuir o peso da máquina, em deixar o funcionário trabalhar, a gente vai quebrar. O Estado aumenta o imposto, a gente não consegue trabalhar, a gente quebra. Isso tem que ser muito discutido. Volto a dizer, temos profissionais competentes aqui, não é tão simples assim e a gente não está tirando o EIV. Só está dando a possibilidade dele fazer depois. Sabe quantas pessoas reclamam de um EIV? Pouquíssimas, sabe por quê? Porque quando eu faço esse documento, eu como engenheiro, eu entro na prefeitura, dizendo que eu quero instalar uma empresa em tal lugar. Ninguém sabe na vizinhança. Ninguém vai reclamar. Agora, se nós dermos um alvará provisório para ele, e ele tiver algum impacto em funcionamento, todos os vizinhos vão reclamar. A gente vai dar voz para que a comunidade de fato participe. Hoje ele não funciona. Depois que está instalado a atividade, ele já teve o EIV, ele teve o alvará e ninguém mais tira. Mas esse momento, ele é um momento importante para a participação popular. Como é que eu, engenheiro, vou medir um estabelecimento que gera ruído antes dele existir? Como é que eu vou medir? Eu vou chegar no estabelecimento, olha, esse estabelecimento vai gerar ruído. Quanto? Bom, tem normas para dizer isso, mas de fato lá, será que vai ser isso? Não é muito mais fácil eu estar funcionando, ir lá medir com o meu decibelímetro, ver o ruído que ele faz e dizer, olha, está fora da norma. Ou tu te adequa, porque eu sou teu técnico, ou tu não vai renovar o alvará.
Então, é um assunto importante que eu penso que está sendo discutido de forma leviana pelas entidades, e é algo importantíssimo. Esse é um ponto. Acho que é uma bandeira dessa Câmara, e sempre foi, diminuição de burocracia, e se a gente não ter coragem para atacar esses assuntos, a gente não precisa estar aqui. Eu escuto ali fora, não foi uma proposta minha e do Thiago, foi muita gente cobrando, desde contadores que participam do CRC, advogados que participam do OAB, empresários. Vou citar o caso de uma empresa no São José, uma matrizaria que trabalha há 20 anos lá. Naquele zonamento só pode 300 metros quadrados. Acho que o Sandro conhece qual eu estou falando. Lá tem 340. Ele teve que fazer um EIV. Por que não liberar ele trabalhar? Ele trabalha há 20 anos lá. Não tem impacto nenhum. Essa situação só está sendo batida para médio e baixo potencial, não para alto. Então, vir aqui, falar aos ventos a sua opinião, sem propor nada, é um documento que não propõe nada, é só não. Vamos discutir, vamos conversar, líder de governo, acho que retirem o projeto, se for o caso, para nós discutirmos mais, mas se não retirar, a emenda fica. Não tem problema nenhum. É uma bandeira nossa, digo, como cidadão de Farroupilha, e nós não podemos abrir mão. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador David Argenta. Agora eu convido o Partido Progressista, o PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente. Isso aqui vai ser horrível. Eu vou ter que retirar ela, ela é bem grossa, ela abafa bastante. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, uma boa noite. Cumprimentar todos aqui presentes. Já de primeira mão dizer que o pessoal da FADEF tinha compromisso e aí teve que se retirar. Cumprimentar meus colegas professores do Colégio Santa Cruz. Cumprimentar todos os outros professores desse município, os que foram premiados, ou que, de repente, os que não foram premiados também. Dizer que esse ano, colegas professores, não foi uma vez que eu, como professor, não parei, pensei, enruguei a testa e, assim, muitas vezes, segurei o choro. Não foi uma vez. Hoje, falando com um amigo meu aqui, que trabalha na Câmara de Vereadores, a professora, que é a esposa dele, ela é coordenadora de um colégio, ele disse quantas vezes tive que sentar junto com ela porque ela não aguentava. Esse ano, meus colegas, teste de fogo. Como um professor vai avaliar? Eu acho que cancela o ano. Será que, de repente, não seria interessante fazer uma prova online? Mas a prova vai ter consulta, isso não é justo. O que os outros vão fazer? Como é que tu vai fazer o trabalho? Isso vale ponto? Isso não vale ponto? Vamos ter aula online, mas eu não tenho internet, minha internet cai, minha internet é ruim. E quem tem, fecha a janela, ou de repente abre, e daí não teve a gravação, aí na hora de fazer a prova não tive acesso ao conteúdo. Nossa vida já era bem complicada. Este ano, professores, vou te dizer, meus parabéns ao trabalho que vocês fazem aqui no município, parabéns mesmo. Tiro o chapéu pela colocação das nossas escolas aqui de Farroupilha, é um trabalho primordial e, na verdade, isso se dá em função um pouco dos nossos alunos, mas a gente sabe que um pulso forte ali, uma segurança para os alunos, um conteúdo bem aplicado, uma didática interessante, um comprometimento dos professores, a junção dos professores de direção com os pais, abraçando família, fazendo uma interação que a gente sabe que é necessária para que se tenha uma boa educação. Então, tudo isso se tem, porque se não tivesse, não teria-se a colocação que se tem. Meus parabéns de verdade, de coração. Eu não trabalho aqui, mas teria um orgulho imenso de fazer parte dessa brilhante equipe que a gente tem de professores aqui no nosso município. Gostaria, então, senhor presidente, de aqui colocar alguns requerimentos que eu tenho para apresentar e que, quando pudesse agora, eu sei que pelo regimento interno tem que ser posto em votação no final do grande expediente, então, quando puder fazer isso, por favor, gostaria que fizesse.
Eu tenho aqui, para iniciar, então, o requerimento de número 221 de 2020, tá? Os vereadores signatários após o Vida Casa requerem que seja encaminhado os votos de... Opa, desculpa, eu peguei para ver o de vocês, tá? Eu peguei para olhar o de vocês e estou lendo ele. Que burro, né? Bom, então, assim, eu gostaria que, senhor presidente, que a gente fizesse, então, aqui o requerimento 226, 227, né? 226 e 27. 226, 2020, os vereadores signatários, após ouvir da casa, requerem a Vossa Excelência que seja oficiado o Executivo Municipal no seu setor competente para que proceda a melhoria da estrada que liga o Rio Burati à localidade de Zilblaut, tá? Pois a mesma está em condições... ocasionando más condições, ocasionando um transtorno aos usuários. Esta é uma reivindicação dos moradores da localidade. Eu já aproveitar aqui, então, que nós temos a presença do nosso líder de governo, Fabiano André Piccoli, ali perto do... Eu tenho as fotos ali, e a gente olhando essas fotos, isso não dá a real impressão de como está no local. Está muito complicado. Isso é próximo ao Caça e Pesca lá. O vereador Jonas esteve lá também semana passada, eu sei, né? No evento que teve lá, nós nos encontramos lá. E está muito, muito complicado mesmo. É difícil de subir. Se chove, então, assim, os carros praticamente não conseguem passar ali. É bem complicado mesmo, senhor líder de governo. O outro requerimento que eu tenho, que segue as mesmas ideias, foi em função de um rapaz morador da localidade ali, e esse requerimento, então, também gostaria que colocasse em votação no final do grande expediente, é o 227 de 2020. Os vereadores signatários, tá, de praxe. E daí, o que é esse requerimento? Esse requerimento, então, ele pede que seja feita ali melhorias, tá, que foi perguntado por moradores, naquele trajeto aí que liga o Burati ao Monte Ibérico. Existem locais aí que estão extremamente complicados. Eu fui pessoalmente lá e fiz essas fotos aí, Rio Burati e Monte Ibérico. Essa é a subida perto do Monte Ibérico e, de novo, as fotos não dão a real situação do local. É bem complicado. Aí na frente, onde é que tem o Dalzóquio, que tinha olaria, isso é no mato ali. Esse aqui é no início ali. Logo que chega no Burati, pega o asfalto ali, porque eu fui pelo caçador, tá? Então, aí eu peguei o asfalto quando desci do caçador. Aí logo que tu vai para frente um pouquinho, tu pega a esquerda para entrar ali no Burati, já tem uma rua ali que ela está abaixo do nível das valetas e um pouco abaixo do nível do rio, e isso faz com que contenha água ali, está bem complicado. E lá na frente do Dalzóquio, que era da olaria, né? Lá também ela está bem plano, teria que fazer um trabalho nessa rodovia ali. Eu sei que não tem uma quantidade significativa de pessoas ali, isso de repente, em função disso, passa a menos, mas precisa, porque tem moradores que precisam que se faça, então, esse trabalho de recondição dessa via, que está bem complicada mesmo, senhor líder de governo. Por favor, se fizer esse pedido aí, eu repasso isso aos moradores daquele local. Eu tenho, então, agora aqui um requerimento, que é o requerimento 2018, do 218, desculpa, 2020, que estava até então aqui representando a FADEV, aqui, o presidente Pablo Barreto, e é uma sugestão de projeto de lei que altera a Lei Municipal número 3.341, 2007, e que dispõe sobre a gratuidade de transporte coletivo urbano assegurado pelo artigo 145 da Lei Orgânica do Município. Então, é uma sugestão de projeto de lei. Vale a pena, agora aqui, nós enfatizarmos que é uma sugestão de projeto de lei, então é algo que a gente manda aqui do Legislativo para o Executivo, e depois o Executivo, analisando a proposta que foi enviada para lá, ele analisa mais uma oportunidade, de repente, das entidades de poder conversar, e eu acho que seria importante o próprio governo contatar as entidades para fazer mais uma análise a respeito do que foi enviado para lá, ver as mudanças que possivelmente podem ser necessárias e enviar para cá. Eu gostaria também de deixar registrado aqui que, na verdade, essa sugestão de projeto de lei, ela tem a aprovação, ela tem, na verdade, o comprometimento com isso. Já de antemão já sei que os vereadores falei com vários deles e todos eles são a favor ao envio dessa sugestão de projeto de lei que modifica a lei municipal. Então, agradecer
Estou repassando aqui um agradecimento feito pelo Pablo da FADEV, a todos os senhores. Então, o apoio de vocês é realmente importante. E eu que, de forma resumida, o que realmente trata isso? Ele faz, na verdade, algumas modificações, algumas alterações. A lei já existe e tem algumas coisas que são modificadas. Então, ele fala que é o seguinte, nesse momento, em Farroupilha, a gente tem ali uma quantidade de um salário mínimo de renda per capita familiar. Esse é o teto de arrecadação que pode se ter para entrar com o direito de ter uma carteirinha para passe livre. Tá? Então, nessa lei, a gente altera para 2 salários mínimos essa renda familiar per capita. O período, e essa é uma coisa que foi muito pedido pelo pessoal, é o seguinte: a renovação da carteirinha é feita a cada ano, que se prorrogasse. A princípio, foram colocados 2 anos aqui na prorrogação dessa documentação. Então, a pessoa que vai lá para fazer a documentação, ela já tem uma dificuldade de ir até lá. E ela chegando lá, ela faz toda a documentação. Aí, no ano que vem, tem que fazer de novo. E a gente sabe que tem algumas pessoas, né, doutor Tiago, por exemplo, que tem algum tipo de deficiência que, infelizmente, se a ciência evoluir muito, tomara que isso aconteça, elas poderão se recuperar, poderão não ter mais esse problema, mas não num prazo tão curto de tempo. Então, essa é uma análise feita pelos médicos. Eu acho que esse período, se possível, até poderia ser maior. Mas está aqui sugestão de 2 anos, no mínimo, para se renovar. Então, alguém que tem deficiência visual, chega lá, hoje faz a renovação da carteirinha, e daí tem mais 2 anos para se poder fazer de novo, para ter que ir lá comprovar a deficiência e comprovar que realmente precisa, comprovar a questão salarial, comprovar a residência e tudo isso mais. E a burocracia, na verdade, é importante falar sobre a burocracia, é bem burocrático. Eles, várias vezes já, falaram sobre a burocracia, que é muito burocrático. E sentem dificuldade. Eu sinto dificuldade em certas burocracias, e está certo que eu tenho também, para certas burocracias, acho que eu tenho limites, sou bem limitado. Mas tem pessoas que têm dificuldade na locomoção, por exemplo, e como vão até lá? Fica complicado. Então, isso vem a diminuir essa burocracia para fazer a renovação. Tá? E há também a previsão de acompanhantes. Aqui, a lei atual do município, ela não prevê um acompanhante. O que seria esse acompanhante? A pessoa que tem a deficiência e que realmente fica comprovado que precisa de acompanhantes, teria, então, direito a 3 acompanhantes. Porém, só um acompanhante pode estar junto com quem necessita. Por que são 3, então? Porque muitas vezes a pessoa que está na sua casa, ela precisa ir até um determinado local e alguém precisa acompanhá-la, e nesse deslocamento, se não tiver a única pessoa indicada, ela não consegue ir, tem que ir sozinha. Então, essas são as mudanças básicas dessa sugestão de projeto de lei, que, se aprovada hoje nessa casa, vai ao Executivo. Eu gostaria de dizer também que já foi exposto aqui, colocado até pelo vereador Ariel Suárcigo, né, que tem um total de 257 pessoas, tá, que estão inscritas nas associações e que se enquadrariam nessa questão de ser beneficiado em função da lei. O detalhe é o seguinte, que na maioria significativa dessas pessoas são pessoas da AMAFA e da PAI. Então, essas pessoas já têm transporte incluído, já está inserido no transporte, já está tudo regulamentado. Tem mais 48 carteirinhas, pessoas que fizeram a carteirinha. Hoje, existem 48 pessoas, segundo a informação aqui que a gente teve da Secretaria de Assistência Social, o e-mail foi. E essas 48 pessoas, dessas 48 pessoas, que têm mesmo a carteirinha, que estão aptas, são algumas, não sei se chega a 15, 20 pessoas. O resto são pessoas que fizeram a carteirinha simplesmente em função da burocracia ou coisas do gênero, não revalidaram a própria carteirinha. Então, a quantidade, se tirar os que estão na PAI, se tirar os que estão na MAFA, se tirar os que não vão fazer carteirinha, se levar em consideração que essas pessoas muitas vezes vão utilizar 1 ou 2 vezes mensalmente esse ônibus, a gente pode ter certeza absoluta que esses impactos a nível econômico no município, eles são praticamente assim inexistentes. Agora, o direito dessas pessoas de ter um acompanhante, de ter uma passagem gratuita, esse direito, esse é absurdo, esse é muito grande. Esse é um direito que eles reivindicam
há 16 anos, segundo o Pablo, algumas coisas nesse sentido, e que vinham e que deu problemas lá. Então, assim, para eles isso é muito, muito, muito importante. O impacto financeiro para o município, com certeza, ele tende a zero. Senhor presidente, então eu gostaria que, eu tenho mais um minutinho bem rápido, fazer só mais uma aqui que me contatou foi o Ronaldo Spinelli. E o Ronaldo Spinelli pediu também que ele é representante da Associação de Corredores de Rua aqui de Farroupilha, tá? Farroupilha Runes, tá? E aqui, então, ele mandou para mim uma foto do joelho. Ele acabou caindo em função de... Aí na saída do Parque dos Pinheiros, na saída, quando tem para a Independência, tem pedras, tem isso, ele acabou caindo e machucou o joelho ali. Daí ele mandou uma foto, ele pediu para que fizesse um apelo lá, que desse uma olhada naquele local. Mais outra coisa que colocasse, esse mesmo aqui, morador de Farroupilha, ele pediu que pudessem dar uma olhada na iluminação da UPA, porque estão utilizando a UPA para correr lá, e tá de noite, quando começa a escurecer ali, hoje a gente sabe que o dia escurece cedo, né, e eles utilizam a iluminação e está com problemas de iluminação, e também de lixeiras. Ele mesmo diz, no relato que me passou, que ele recolhem o lixo lá, então, mas nem lixeiras tem lá. Então, se fosse possível, repassar isso ao Executivo. Senhor presidente, era isso que eu tinha nessa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Agora eu convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Esse vereador abre mão do uso da tribuna. Eu convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Fabiano Piccoli. Boa noite a todos, colegas vereadores, público que nos acompanha, a imprensa. E começo a minha fala agradecendo a bancada do MDB pelo requerimento 221, a qual estou assinando junto, que depois será lido pela bancada, e que parabeniza todas as escolas municipais que tiveram um desempenho muito bom no IDEB. E aqui, em especial, quero pedir a autorização da vereadora proponente para assinar o requerimento também, que parabeniza a Escola Santa Cruz pelo primeiro lugar nos anos iniciais e nos anos finais. E esse reconhecimento, ele é uma caminhada construída ao longo de muitos anos. Ninguém se torna referência do dia para a noite. Ninguém se torna vitrine do dia para a noite. É um trabalho incansável de toda a comunidade escolar que parte do carinho, do amor da direção, dos professores, dos funcionários, do CPM, dos alunos. E eu tenho muito orgulho de poder fazer parte dessa história da família Santa Cruz. E muitas conquistas ainda virão. Nós temos uma que logo estará em execução, que também é fruto da integração da direção com os alunos, com a nossa vereadora por um dia, Karina Marques Bianchi, que solicitou a pavimentação, um sonho tão antigo da comunidade escolar. O projeto já está em elaboração na Secretaria de Planejamento e nós acreditamos que até metade do mês de outubro nós tenhamos já o projeto pronto para enviar para a Caixa. Uma emenda do deputado Carlos Gomes. Então, parabéns a todos e todas que fizeram e fazem a história da Escola Santa Cruz. Há muito tempo, essa dedicação de todos, esse compromisso de todos e todas, deu resultado, está dando resultado e vai dar muito mais resultado. Como pai, muito obrigado pela dedicação de vocês, pelo carinho. O Benjamin já se sente aluno mesmo online. Ele já fala da Santa Cruz, da Prof. Josi, da Escola Santa Cruz. Então, muito obrigado mesmo. Parabéns. Também queria me solidarizar, Sandro, com o requerimento da FADEP. Estamos a favor. Parabéns pela iniciativa de
de propor essa sugestão do projeto de lei para ampliar os benefícios a essas pessoas que tanto precisam. Quero rapidamente também me posicionar sobre o projeto de lei 38 e sobre o ofício que a SICS, que a OAB e o CRC entregaram hoje, e queria discordar veementemente da fala do vereador David quando chama as entidades de levianas. As entidades não são levianas, David, vereador David. Elas se posicionaram, e eu sou prova viva do empenho da SICS, principalmente do Felipe Paese, que desde 2013 vem trabalhando pela desburocratização dos processos em Farroupilha. Em 2013, nós iniciamos um grande projeto que transformou a realidade do município de Farroupilha, e a SICS sempre foi muito parceira do desenvolvimento e da desburocratização. E esse posicionamento deles não vai contra ao desenvolvimento que nós queremos ter, porque os avanços que nós tivemos quando nós retiramos a exigência do habite-se para a liberação dos alvarás, não se isentou e não se liberou as edificações de terem um habite-se, somente desvinculou. E isso é um papel que a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento devem fazer na fiscalização. Então, com essa desvinculação, não se deixou-se de exigir o habite-se. E em relação ao PPCI, também não deixou-se de exigir, somente se deu um tempo devido à demora em que havia na liberação dos APPCIs. E um detalhe, ambos licenciamentos, tanto o PPCI quanto o habite-se, eles interferem nas pessoas que habitam aquela edificação ou as pessoas que transitam dentro daquela edificação, diferentemente do EIV, que o EIV é um estudo de impacto de vizinhança, é aonde que o meu empreendimento vai impactar a vizinhança que eu tenho. Então, além de impactar as pessoas que estão dentro do meu empreendimento, está impactando quem está fora. E aí nós infringimos também uma outra questão constitucional, que é o direito de respeitar o limite do outro. Porque quando eu estou dentro é uma questão, agora quando eu impacto para fora é uma questão completamente mais ampliada. E o próprio Estatuto da Cidade, lá no seu artigo 36, ele diz que é um estudo prévio de impacto de vizinhança. Então, se ele é um estudo prévio, eles têm que vir antes do início da atividade. Então, nós temos que tomar cuidado com os institutos, com o que a lei nos traz. E a lei maior deve ser seguida. Então, eu quero aqui agradecer à OAB, agradecer a SICS e agradecer o CRC, aqui o escritório municipal, pela entrega, pela dedicação que eles vêm tendo com a comunidade farroupilhense há muito tempo. E mais especificamente desde que eu fui secretário de Desenvolvimento. Também a preocupação da Secretaria de Planejamento e da Sala do Empreendedor com as alterações. Nós temos que avançar, mas os avanços não podem ser prejudiciais à comunidade. Então, fica a nossa preocupação, fica o nosso posicionamento. O projeto de lei vai permanecer, não vai ser retirado. Ele deu entrada nessa casa no dia 21 de julho de 2020. Ele não entrou em primeira discussão justamente
para que houvesse um tempo para que as sugestões viessem, e as sugestões vieram. Veio uma emenda e veio um posicionamento. Então, houve um tempo, julho, agosto, setembro, praticamente mais de 60 dias hoje, que esse projeto está na casa, né, e ele não será retirado, né, não tenho orientação para retirar ele, e vem atender uma preocupação muito grande da comunidade com alguns estabelecimentos que não era exigido EIV. Talvez possa ser melhorado em alguns aspectos, sim, isso é possível, mas sempre respeitando os posicionamentos, porque nós já tivemos outros exemplos nessa casa de problemas que foram assumidos por nós e que tivemos que voltar atrás. Então, colegas vereadores, a orientação é de que o projeto permanece e que se não precisamos votar ele amanhã, mas vamos debatê-lo. Também queria me solidarizar com os agricultores que perderam a sua safra com a geada que deu hoje. Nossos vizinhos da linha Julieta perderam praticamente tudo. E também agradecer a todos que se envolveram na luta contra o projeto de lei do governo do estado da reforma tributária, que está sendo retirado, nem foi apresentado, mas está sendo retirada a ideia que não era uma reforma, era um aumento de tributo. Não existe estado nenhum no mundo que tributa a cesta básica. Um projeto muito complexo e muito prejudicial à comunidade rio-grandense e principalmente aos agricultores. Então, a todos que lutaram pela retirada desse projeto, ficam nossos parabéns e nosso agradecimento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Dando continuidade, então, eu convido o partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará o uso da tribuna o vereador Jorge Sensi. Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa que sempre está nos prestigiando, o Leandro da TV Serra, o Zé Teodoro da Rádio Miriam, e também quero fazer uma saudação especial às professoras, diretoras, componentes do CPM da Escola Santa Cruz. Na verdade, a minha fala ela vem de encontro a esta situação em si e ao momento. Eu sei que a vereadora Maria da Glória Menegoto também protocolou um requerimento semelhante, não querendo subtrair o seu requerimento em si, mas eu também, e a bancada também, tem um requerimento talvez que atenda contemple a Escola Santa Cruz, mas também outras escolas em si. A gente fez um apanhado um pouco mais amplo, né? Então, eu vou apresentá-lo aqui. Os vereadores signatários, após a vida da casa, requerem que seja encaminhado ao votos de congratulações às escolas municipais, estaduais e federais, né, que obtiveram excelente colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação, do IDEB, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos de Programas e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, desculpa. Então, as escolas são nessas categorias. Anos iniciais, 4ª série e 5º ano. A Escola Santa Cruz, a Escola Ângelo Chieli, a Escola Oscar Bertoldo, a Escola João Grendene, a Escola Presidente Dutra e a Escola Estadual Santiago. Anos finais, 8ª série, 9º ano. A Escola Santa Cruz, a Escola Ângelo Chieli, a Escola Oscar Bertoldo, a Escola Presidente Dutra,
a Escola Antônio Minella e a Escola Estadual José Fanton. E também ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, nosso IFRS, Campus Farroupilha, que ficou com o 2º lugar na nota do Estado e o 8º do país. Assim como todas as demais escolas que representaram muito bem o nosso município. Então eu quero fazer uma saudação especial e agradecer a presença aqui da atual diretora, a Veridiana Brustolin. Também não podemos esquecer que esse prêmio em si é comemorativo ao ano de 2019. Então não podemos esquecer também da diretora da época, né, a Luciana Zanfeliz. Também quero fazer uma saudação ao CPM, o Valandro, né, que está sempre atuante. E por que a Escola Santa Cruz é referência e é exemplo? Eu acho que é um contexto bem macro, né? Não é por causa só da direção, também eu vejo que não é só por causa dos professores. Eu acho que é um conjunto de pais, familiares, professores, direção, comunidade, que faz esse papel e faz o engajamento e esta construção. Por que é um orgulho para os pais terem os seus alunos na Escola Santa Cruz estudando? E a procura deve ser grande, eu sei que a gente sabe que tem alguns familiares que eu gostaria de que meu filho fosse para a Escola Santa Cruz. Por quê? Não é por acaso. Não é por acaso. Tem uma construção e um mérito de todos vocês que fazem um papel fundamental para que isso aconteça. Então, parabéns à Escola Santa Cruz, que aqui se faz presente, e também em seu nome, citando seu nome, parabenizar as demais escolas. Farroupilha está muito bem representada e, sem dúvida nenhuma, ali na frente teremos melhores cidadãos, eu diria, né? Em função de quem? Do trabalho que está sendo desenvolvido por todos vocês. Então, parabéns à Escola Santa Cruz e às demais escolas. Seguindo a questão, me alongando um pouquinho, eu sei que as pessoas talvez estejam ansiosas para a aprovação dos requerimentos em si, eu quero também fazer uma colocação e parabenizar o vereador colega Sandro, né, pela apresentação do projeto Sugestão oriundo e em favor da AFADEF. Eu acho que é um projeto importante, sim, né, Sandro? E eu quero dar uma sugestão, né? Acho que vai agregar. Ao invés de ter 3 pessoas com o seu nome lá disponíveis para que o deficiente visual, por exemplo, vá usufruir do ônibus, eu vou dar uma sugestão. O próprio deficiente, ele pode convidar alguém, qualquer pessoa. Então, ele teria uma possibilidade de levar um acompanhante, sem citar nomes. É uma sugestão que talvez possa agregar no projeto em si. E uma outra questão, referente ao IV, que o vereador David citou e questionou em si, e o Piccoli levantou uma outra. Então, são 2 visões diferentes em prol de algo preocupante. A gente sabe que o estudo de impacto de vizinhança ele requer um estudo bem aprofundado, bem forte em si, porque a gente sabe que o empreendimento, depois de instalado, teoricamente vai ter dificuldade para ser retirado. Então, por isso que talvez tenha que ser feita uma análise muito aprofundada para que não se cometa, e que nem foi comentado aqui através das colocações da SIX, por exemplo. O investimento, o alvará, ninguém vai abrir um estabelecimento comercial sem fazer uma reforma, um investimento para que se abre. E a gente sabe que os nossos negócios e quem quer mostrar algo diferente, algo positivo, algo que cative os olhos em si das pessoas.
E este valor, talvez, pode se perder. E uma questão também que me chamou a atenção, vereador David, foi que até o momento nenhum estudo de impacto de vizinhança foi negado. Eu vejo isso com preocupação, porque a gente sabe que é importante, sim, o crescimento, é importante o desenvolvimento em si, mas também se sabe que tem locais públicos que estão causando perturbação e desconforto para a sua vizinhança. Então, não é um... Então, a gente teria que encontrar um meio termo aí para atender ambas as necessidades, eu diria. É uma sugestão que eu deixo aqui. Então, uma outra questão, a Corsan veio aqui, não falou nada, essa é a verdade, nada de concreto. Isso é preocupante, preocupante, embora a gente saiba que tem alguns movimentos e algumas obras acontecendo. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Então, antes de finalizar o grande expediente, vamos colocar em votação os requerimentos, encaminhado pelos nobres pares. Então, em votação, o requerimento número 220 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. A vereadora signatária, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações à Escola Santa Cruz, sempre primando por uma educação de qualidade. Mais uma vez, a escola se destaca no IDEB-RS, que é o principal indicador de qualidade da educação brasileira, por alcançar o primeiro lugar nas séries iniciais com a nota 8,54 e nas séries finais com a nota 7,73 em 2019. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Subscrito por todas as bancadas e aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência da vereadora, a ausência justificada da vereadora Eleonora Broila e do vereador Josué Paes Filho Kiko Paes, e aprovado por todos os vereadores. Em seguida, já vão colocar também já em votação o requerimento 221, formulado pelo vereador Jorge Sensi e toda a bancada do MDB, e também pelo vereador Fabiano André Piccoli. Então, os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem que seja encaminhado votos de congratulações às escolas municipais, estaduais e federais, que obtiveram excelente colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacional, Anísio Teixeira, INEP, integrando as categorias anos iniciais, quarta série, quinto ano, a Escola Santa Cruz, Ângelo Chiele, Oscar Bertoldo, João Grendene, Presidente Dutra, Santiago Estadual. E nos anos finais, oitava série, nono ano, Santa Cruz, Ângelo Chiele, Oscar Bertoldo, Presidente Dutra, Ângelo Antônio Minella, José Fantão, Escola Estadual. E ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS, Campo de Farroupilha, que ficou com a segunda melhor nota do Estado e a oitava do país, assim como todas as demais escolas que superaram a meta projetada. Então, foi encaminhada pela bancada do MDB e também pelo vereador Fabiano André Piccoli. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e sobrescrito por todas as bancadas, com a ausência justificada da vereadora Eleonora Broila e com a ausência do vereador Josué Paes Filho. Dando continuidade, então, ao requerimento 228, encaminhado pelo vereador Sidney Catafesta. Uma questão de ordem ao vereador Fabiano Piccoli.
Como as pessoas ligadas à escola estão saindo, se nós suspendesse para fazer a foto, que geralmente é feita, e depois a gente retomasse para liberar só por uma questão de, até para os anais da casa. Obrigado, senhor presidente. Então vamos suspender a sessão por 2 minutinhos e convido a escola Santa Cruz, e não sei se tem outras escolas aqui presentes, para bater uma foto em conjunto aí com os vereadores. Suspendo a sessão por 2 minutos. A votação dos requerimentos do grande expediente. Colocamos em votação o requerimento 228 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações para a família Menzen, moradores da rua Paim Filho, numeral 1750, bairro Imigrante, pela dedicação e esmero da produção e cultivo de produtos orgânicos, que, durante o período da epidemia, o senhor Odelino e a senhora Rosa se aperfeiçoaram em técnicas no manejo de adubação de compostagem orgânica, ocasionando excelente produção naturais e saudável. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas. E registrando a ausência justificada da vereadora Eleonora Broilo e Josué Paes Filho. Em votação também o requerimento 225 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita apoio dos colegas vereadores para a moção de repúdio junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que aprovou um reajuste da energia elétrica, que entrou em vigor no dia 1º de julho desse ano. O reajuste foi, em média, 6,09%, sendo de 5,22% para consumo residencial e 6,24% para consumo industrial. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa e quem nos acompanha nessa noite. Senhor presidente, eu quero até agradecer aqui a reformulação do requerimento, esse 225 de 2020, depois provavelmente só a confirmação de que vai ser retirado o requerimento número 209 de 2020, que ficou, então, na nossa pauta na semana passada. E eu acho que, assim, o documento que vai sair da Câmara de Vereadores vai ficar bem mais adequado, porque a gente está pontuando exatamente na questão do aumento que foi dado, então, agora concedido, aprovado pela Agência Nacional que regula o setor elétrico, diferente do requerimento 209 da semana passada, que acabava tendo algumas faturas aí que não era só com relação ao aumento que foi aprovado pela agência. Então, ao requerimento 225, nós encaminhamos o voto favorável à aprovação do mesmo. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Então, já a pedido até do proponente, foi retirado o requerimento 209 de 2020. Então, em votação, agora, então, o requerimento 225 de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes.
com a ausência justificada da vereadora Eleonora Broilo e com a ausência do vereador Josué Paese Filho. Em votação, o requerimento 224 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidney Catafesta. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações para a empresa Maestro Barbearias, localizada na rua Arcângelo Chiele, número 20, centro de Farroupilha, pela inovação e empreendedorismo da empresa. Então, os vereadores que concordarem e estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Com a ausência justificada da vereadora Eleonora Broilo e a ausência do vereador Josué Paese Filho. Agora nós temos o requerimento 226 de 2020, encaminhado pelo vereador Sandro Trevisan e pela bancada do PP, né? Os vereadores signatários, após ouvirem a casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Executivo Municipal no seu setor competente para que proceda a melhoria da estrada que liga Rio Burati à localidade de Desvio Blaut, pois a mesma está em más condições de trânsito. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência justificada da vereadora Eleonora Broilo e a ausência do vereador Josué Paese Filho. Temos o requerimento 227 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sandro Trevisan e pela bancada do PP. Os vereadores signatários, após ouvirem a casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Executivo Municipal no seu setor competente para que proceda a melhoria da estrada que liga Rio Burati a Montebérico, terceiro distrito. Também a mesma está em péssimas condições de traficabilidade. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Jorge Sensi. Não, apenas para contribuição, vereador Sandro, eu até acho que é importante sim esse requerimento e até gostaria de reforçar, tendo em vista que aquela entrada, a saída onde termina o calçamento daquela região que liga a Rio Burati com o terceiro distrito ali, a região de Montebérico, ela está péssima realmente. E gostaria também, com a sua concordância, que se fosse anexado junto a este requerimento uma outra solicitação. A rua Palmeira, que fica antes de chegar na saída ali da região que vai a Montebérico. Ela está precisando de manutenção, ela tem uma corrosão feita pela tubulação de água em si, e não foi atendida. Tem reivindicação feita por mim através da Secretaria de Obras e também pela Câmara de Vereadores, e não foi atendida. Também tem uma outra situação de poda de árvores ali que está atrapalhando a iluminação pública, e além disso, uma outra questão, o calçamento da Rua Palmeira está precisando também de uma outra ação da administração municipal. Então, apenas para encaminhar, e se o senhor concordar, anexar essa minha sugestão junto, que já foi feito o requerimento através da minha pessoa na Secretaria de Obras e também aqui pela Câmara de Vereadores, e até o momento não foi atendida. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Então, com a concordância do proponente, nós vamos colocar também a melhoria da Rua Palmeira na comunidade do Rio Burati. Então, em votação, o requerimento encaminhado pelo vereador Sandro Trevisan e pela bancada do PP, o requerimento 227 de 2020. Os vereadores que concordaram, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito pela bancada do MDB. E registrando a ausência justificada da vereadora Eleonora Broilo
e do vereador Josué Paes Filho. E agora colocamos em votação o requerimento encaminhado pelo vereador Sandro Trevisan, pela bancada do PP, MDB e o PL. O requerimento 218 de 2020. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo a sugestão de projeto de lei que altera a Lei Municipal 3.341, de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo urbano, assegurado pelo artigo 145 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, registrando a ausência da vereadora Eleonora Broilo e Josué Paes Filho. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.